Mais uma edição do programa Biblicamente. O Biblicamente é aquele programa que dá uma pausa tradicional nos debates, dá uma pausa nos debates tradicionais para trazermos assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. E hoje não será diferente. O tema desse nosso Biblicamente é teologia humanista, teologia progressista. Do que é que a gente está falando, pastor? Teologia que defende progressismo, como é isso? Teologia humanista, como é que funciona essa questão? Eu vou apresentar aqui o pastor Dr. Tassos Licurgo. Ele é professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, também atua no programa de pós-graduação em design, na mesma universidade, é diretor nacional do Instituto foi diretor nacional do IFAM, tem doutorado em Educação, Matemática e Lógica, mestrado em Artes, Filosofia Analítica pela Inglaterra, tem pós-doutorado em Apologética Cristã pelos Estados Unidos, também é advogado, lecionou em várias universidades no Brasil, também no exterior, além de ser escritor de vários livros, é pastor do Ministério Defesa da Fé lá em Natal, no Rio Grande do Norte, e tem o seu canal Tassos Licurgo lá no YouTube, também no Instagram. Você acha, digita lá Tassos Licurgo, você vai achar tudo sobre esse cara. É um amigo de muitos anos. Tassos, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa Biblicamente. Pastor César, muito obrigado pelo convite. É sempre uma alegria estar aqui, na sua presença, nesta rádio, e que Deus nos abençoe durante esse tempo. Amém. Bom, o nosso próximo convidado é o Dr. Rodrigo Silva, mas ele está preso no trânsito, chegando. Daqui a pouco chega aqui na rádio. Tá, só vou começar contigo então. Sobre o que é teologia humanista, o que é teologia progressista, para quem é leigo no assunto das teologias e quer acompanhar aí o programa. Primeiramente, é importante nós vermos, pastor César, que há duas estratégias principais que nós identificamos na ação do inimigo de nossas almas, né? Um é o modelo egípcio, modelo do faraó, modelo do domínio, da julgar as pessoas, mas existe um outro modelo, que é o modelo babilônico. Você veja que o rei da Babilônia, ele tentou dar a Daniel e seus amigos da melhor comida, da melhor bebida, é o modelo da sedução, de seduzir para levar a pessoa para o lugar em que ela quer. Então, há muitos movimentos que têm por intuito afastar a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem aparência boa. E dois desses movimentos levam esses nomes, como de teologia humanista e o outro de teologia progressista. Teologia humanista é entender que as escrituras nada mais são do que um modelo ético, um modelo moral. É como se Jesus Cristo fosse um grande professor de moral, de ética apenas, mas Jesus não é isso apenas. Jesus é a encarnação do Deus criador dos céus e da terra, encarnação do Deus vivo, do Deus que criou o universo. Não é apenas uma sugestão de moralidade. E a teologia progressista é fazer com que nós entendamos que há um modo específico de atuação política, uma atuação comunista que é compatível com o evangelho, quando na realidade são absolutamente incompatíveis entre si. A teologia progressista tem por fim tirar Jesus Cristo e colocar a cesta básica no lugar. Não é que a caridade não seja importante, ela é importantíssima, mas ela nunca é, do ponto de vista da experiência cristã, o fim da nossa ação. Ela é o meio para a proclamação da palavra de Deus, que esta sim é a verdadeira saída para todos os problemas. O problema central é o pecado. E a teologia progressista tem por ideia, por mensagem, dizer que nós, acima de tudo, temos que nos envolver em um projeto de ação social, como se a igreja fosse uma ONG, quando na realidade a igreja é o caminho por meio de qual? É o corpo de Cristo. A palavra da salvação é pregada. Então são dois elementos altamente perigosos, são afeitos à estratégia decorrente do inimigo de nossas almas e a estratégia principalmente babilônica da sedução. Bom, vamos pensar aqui no nosso Brasil, né, Tassos? Quando que essas teologias, na sua opinião, começam a ganhar mais preponderância assim, no cenário?
Depois da Conferência de Lausanne, você tem teólogos latino-americanos que ganham proeminência naquela conferência e vêm ao Brasil e passam a ter um impacto muito maior graças à ascensão do pensamento comunista no Brasil. Isso se deu primeiramente no regime militar. No regime militar, a esquerda não conseguiu ascender de outra maneira e viu que o caminho para exercer a influência e o domínio era por meio do ataque à cultura, à educação, ao entretenimento e também à igreja. Hoje em dia, por exemplo, existe uma estratégia muito grande estabelecida de ataque às igrejas, que não mais é pelos cabeças das igrejas, mas pela infiltração na igreja, por pessoas que têm por intuito implementar ou plantar a semente do progressismo para destruir o cristianismo de dentro para fora. Se você quer nomes para isso, na Igreja Católica, o câncer da Igreja Católica se chama Teologia da Libertação. O câncer da Igreja Protestante se chama Teologia da Missão Integral. Agora, toda essa questão parece que foi muito eficaz, né, Tasso? A ideia que eles tiveram para isso, porque, por exemplo, através da educação, sobretudo, você olha para a educação brasileira, além de ser um problema do ponto de vista de formação educacional mesmo. Eu já tive colégio de berçário até 2º grau, né? Então, eu tô falando de alguma coisa que eu sei por estar envolvido mesmo com a educação. Eu trabalho com educação há muitos anos e tal. Mas eu já trabalhei com a educação formal brasileira mesmo, de berçário até 2º grau. E não está funcionando. Então, os alunos brasileiros são os piores colocados em todos os testes internacionais, por um lado. E, por outro lado, está sendo eficaz na proposta de destruição da cosmovisão cristã. Você não acha isso? Você que também milita na educação há muitos anos. Você está absolutamente correto na sua observação. Nós temos estatísticas perversas na educação brasileira. O PISA, por exemplo, tem se mantido em níveis gritantes. Os alunos hoje cada vez menos conseguem estabelecer pensamento de forma coerente. Eu até tive aqui em uma outra situação e eu falei que mais de 50% dos alunos acima de 8 anos de idade não conseguem escrever de forma adequada, ler de forma adequada. 50% dos alunos acima de 8 anos não conseguem ler, por exemplo, 60 palavras em 1 minuto, não conseguem fazer cálculos simples. Nós temos e nem interpretar texto. O analfabetismo funcional é gritante. Nós podemos ver isso até mesmo pelos comentários que há nas redes sociais. Você coloca algo e o comentário é sobre algo que você não falou. Exatamente. É criticando algo que você não disse. Então, existe um agrupamento brutal de falácias argumentativas que se tornam cada vez mais comuns como fruto do analfabetismo funcional. Agora mesmo eu pedi para desativar o comentário, porque os comentários desse bate-papo nosso, porque as coisas que as pessoas falam não é com base no assunto que está proposto aqui. E a educação tem, de fato, sido fortemente afetada. E o cristianismo genuíno, é importante que se diga, é o contrário disso. As escolas dominicais foram criadas como métodos, meios de ensinar, para ensinar as pessoas a lerem. Antigamente havia muitas pessoas que sabiam ler com base na Bíblia. Exatamente. Aprenderam a ler na Bíblia. O cristianismo genuíno é ele mesmo um sistema de educação, mas não é só isso. É um sistema de educação que leva a proclamação da verdade por meio do Evangelho e, portanto, a salvação, a entrega da vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas não pode se negligenciar a importância do cristianismo como formativo do homem. Então, o Brasil hoje está absolutamente rendido às garras, né, de uma metodologia falida, uma metodologia muito influenciada por Paulo Freire, que aqui no Brasil, pastor César, é um verdadeiro Deus. Se você fala mal de Paulo Freire, idolatrado. Não, você pode falar da família da pessoa, mas você não fala de Paulo Freire, não fala de Marx, não fala de Darwin. Se falar dessas pessoas, as pessoas ficam absolutamente abismadas, ficam irritadas, ficam com ódio de você, porque você atacou um pensamento cujos efeitos é destrutivo. Os efeitos do freirismo no Brasil são absolutamente destrutivos.
E isso tem uma ligação, sim, com a ideia do progressismo na teologia, quando para o freirismo na educação, as pessoas deixam de ser alunos e passam a ser militantes. E o progressismo na teologia quer fazer com que as pessoas deixem de buscar a salvação, a saída para os pecados e se envolvam em algo que tem aparência de bom, que é o elemento da caridade, mas não a caridade genuinamente cristã. Uma caridade que é imposta pelo grupo para que as pessoas achem que fazendo aquilo estão certas, estão bem, estão tranquilas, quando na realidade a caridade não é causa da salvação, é consequência do Espírito Salvo. Por exemplo, dessa abordagem. As pessoas estão envoltas nas igrejas porque as igrejas fazem determinado programa social, e eu não sou contra os programas sociais da igreja, eu sou contra o entendimento de que esses programas não são o fim da igreja. São meios para que as pessoas que são atendidas por eles tenham a pregação do evangelho ali, recebam a mensagem da salvação. Então, muitas igrejas propõem programas sociais como se fosse a missão da igreja, ser uma ONG social, e as pessoas estão ali na igreja achando que está tudo bem. Não há lugar pior para se estar do que em uma igreja que não seja bíblica. Porque a igreja que não é bíblica, e principalmente essas progressistas, dão a falsa impressão de que está tudo bem, quando na realidade as pessoas que estão envoltas ali estão caminhando na ladeira macia, escorregadia e confortável, direto para o inferno. Isso é muito grave. A aparência é boa, mas o conteúdo é perverso. Segue até a lógica de Antônio Gramsci, de entregar um conteúdo perverso com um rótulo bonito. É até difícil falar sobre isso, porque é muito comum que as pessoas não entendam. Mas eu quero veementizar, sublinhar, deixar bastante claro aqui o que eu estou dizendo. A caridade é essencial, mas ela não é a base do cristianismo. Ela é uma consequência do espírito salvo. A pessoa que é salva se envolve na caridade, mas faz o bem, tá? Ajuda o próximo. O processo de santificação envolve a mudança progressiva para que fiquemos mais e mais parecidos com Cristo. Jesus de Nazaré, no Evangelho de Lucas, por exemplo, alguém que cuida dos doentes. Isso é importante. Então, não é a caridade em si que é ruim, mas a má utilização da caridade, e por isso que é tão perverso, porque é sutil, é a má utilização da caridade como um fim da igreja, quando na realidade é um meio. Então o progressismo vai tentar fazer isso, e é destruir a função principal da igreja, que é mostrar o caminho para a salvação. E você acha que nesse meio também entra, por exemplo, as teologias inclusivas, por exemplo, de orientação homoafetiva e tudo mais, está dentro dessa ideia de teologia humanista ou progressista? Como que você encara essa questão? Todas essas ideologias que são ideologias anticristãs, o LGBTismo é um movimento político anticristão, é um movimento político que tem por fim escravizar o homossexual para dizer como ele deve falar, pensar e agir. Todas essas ideologias afastam a pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é aquele que liberta de todos esses movimentos coletivistas, identitaristas, que escravizam essas pessoas para dominá-las. A igreja é o maior obstáculo já criado na existência da humanidade contra os arroubos comunistas, identitaristas, coletivistas. É por isso que essas teologias progressistas querem destruir a genuína igreja do Senhor, e de maneira perversa, porque não usam do método egípcio, usam do método babilônico, da sedução, dá uma aparência de ser boa, quando na realidade tentam implodir a igreja do Senhor. É gravíssimo o que está ocorrendo, é importante que nós saibamos. A igreja do Senhor é aquela que proclama Jesus Cristo como a solução para quaisquer que forem os problemas. Se houver proclamação de soluções que não envolvam Jesus Cristo, não como um grande professor de moral, não como um grande exemplo, mas sim como Deus encarnado, essas teologias são anticristãs e devem ser bastante estudadas para que as pessoas não caiam nesta armadilha. Bom, chegou aqui já o nosso segundo convidado, que pegou esse trânsito hoje, São Paulo, está daquele jeito. Está aqui com a gente pela segunda vez aqui no programa, o pastor Rodrigo Silva, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele também é arqueólogo, filósofo, professor na Unasp,
à Universidade Adventista do Estado de São Paulo e curador do Museu de Arqueologia Bíblica, recentemente inaugurado, e apresentador do programa Evidências na TV Novo Tempo, que também é transmitido por vários outros canais e redes de televisão. Pastor, bem-vindo aqui ao programa mais uma vez, bom te receber. E Pastor sufoco para chegar aqui. Muito obrigado, que sufoco. Tassos, sempre tem a minha admiração pelo seu trabalho e um prazer estar com vocês aqui. Lamento realmente esse atraso, mas para aproveitar o tempo aqui que é ouro, eu estava já ouvindo a fala dele, contundente e assertiva. Eu concordo com o que foi dito. E eu queria só talvez acrescentar assim para começar esse bate-papo, dizendo que talvez a maior dificuldade que eu vejo nessas teologias, eu chamo, irmãos, de teologias no genitivo. Eu sempre tenho uma certa dificuldade com teologias no genitivo. Para quem está nos ouvindo, teologias no genitivo são teologias que assim, teologia a partir de, ou do, né? Teologia da libertação. Teologia a partir do negro, a partir de. Eu sempre tenho um pé atrás. E o grande problema com essas teologias humanistas, progressistas, é que elas não têm um CNPJ. Não é necessariamente um grupo que ele se reúne e você fala assim, não, esse grupo aqui não concordo com... Não, porque por não ter CNPJ, são indivíduos defendendo posições, elas estão em todos os ramos confessionais que nós podemos imaginar. É um pastor que domina o púlpito, e aí vem uma preocupação muito grande pelo fenômeno que temos hoje de igrejas com dono, onde o pastor, ele é o presidente, ele é o articulador, ele é o dono daquilo ali, ele tem o dono daquele ministério, o nome dele aparece sempre, que é uma coisa a se preocupar mesmo. Quando uma igreja é conhecida como a igreja do fulano, isso também já me preocupa, porque assim, você é da igreja do fulano, essa forma midiática me preocupa. Por que a igreja do fulano? Quer dizer que o que mais destaca naquela igreja não é necessariamente a teologia dela, o credo dela, quando tem um credo, as doutrinas, mas ser o personagem. Você é da igreja do fulano de tal. E isto, na prática, se torna que aquele fulano de tal, mesmo que a igreja tenha um nome conhecido, Assembleia de Deus, presbiteriano, adventista e tudo, mas a igreja do fulano, ele domina ali. E se ele for um pregador, um pastor de mente progressista, aquela teologia progressista vai estar ali naquela igreja que ostenta ter o nome de uma igreja séria. Por isso que nós temos hoje um disparate tão grande, permitam-me citar apenas a guisa de ilustração. Nos Estados Unidos você tem igreja presbiteriana, que é conservadora ao extremo, e igreja presbiteriana que ordenou uma drag queen ao ministério. A primeira drag queen ordenada pastora, ou pastor, nem sei que nome usar, foi de uma igreja presbiteriana. Isso não representa os presbiterianos, vamos deixar bem claro. E eu só disse a guisa de ilustração. Eu poderia dar outras. Então esse talvez para mim é o grande problema dessas teologias novas, porque elas não têm uma concretização que você pode falar assim, não, é aquele movimento, é não, são indivíduos espalhados nas diferentes igrejas. Está em todo lugar. Exatamente. Bom, vamos lá. Manda teu áudio para cá, se você também quer participar, 984849988. Tassos, você consegue me falar, historicamente, quando que isso começa no Brasil, cara? Você acha que tem como a gente falar, faz 20 anos que tá pior, faz 40 anos, não sei. Como eu estava dizendo, a grande investida do progressismo do Brasil se dá, historicamente falando, no regime militar. No regime militar é quando a esquerda vê que vai lançar mão mesmo do comunismo ideológico, né? Nós falamos aqui outra situação sobre comunismo ideológico, que nada tem a ver mais com a economia, tem a ver com a ideologia, quando o ataque passa a ser no âmbito da ideologia, separando as pessoas, e as teologias fazem uso disso. O professor Rodrigo mencionou teologias qualificadas, né? É interessante que Sol, ele diz assim, toda vida que você qualifica algo, você piora. Justiça social. A justiça social é menos justa do que a justiça por ela mesma, né? Então você veja que essa separação é que dá vazão a esse tipo de abertura. Então nós temos hoje o negrismo, que de fato tenta escravizar o negro, o LGBTismo tenta escravizar o homossexual, o feminismo, a mulher. Como que se, para quem está ouvindo agora, eu conheço a sua teoria sobre isso, mas como é que é isso aí na prática? O que acontece basicamente é o seguinte, vou tentar resumir aqui. Durante Marx e Engels criam o comunismo como um sistema de pensamento que tem por intuito
dominar a economia. Então é aquilo, né? A previsão deles é que a sociedade avança com um regime feudal, tem contradições, você tem uma revolução burguesa, você tem um regime capitalista, tem contradições, você tem a revolução operária, você tem então comunismo. Então teria feudalismo, capitalismo e comunismo. Só que isso não ocorreu. Um primeiro contra-exemplo a isso é a própria Revolução Russa, 1917, em que você tem uma sociedade feudal que passa para uma sociedade comunista com a burguesia irrelevante. Então, a partir daí, os pensadores pós-marxistas, incluindo o próprio Lenin, que mesmo na Revolução Russa ele tenta dar uma abordagem mais política e menos econômica, passaram a sair do âmbito econômico para ir para o âmbito ideológico. Então, pensadores pós-marxistas, como o Lenin e, notadamente, Antônio Gramsci. Antônio Gramsci é alguém poderosíssimo, porque nas suas cartas do cárcere, que ele escreve, estando inclusive preso sob o regime de Mussolini, ele diz que o ataque tem que ser no elemento ideológico, não mais na economia. Porque a economia... Eu acho que ele é a dobradiça do marxismo até essa versão que é hoje implantada nas escolas, por exemplo, na cultura. Em tudo. Cultura, entretenimento, educação e escola. Então nós temos hoje a separação no âmbito ideológico. Aí que vem o feminismo. O Circo da Apologética de Mercado montou mais uma edição do programa Biblicamente. Mas o que assistimos foi um painel de frouxidão intelectual disfarçado de erudição. 3 pastores influenciadores correndo desesperadamente do debate real com o Sabino. Pois sabem que o dia em que pisarem na mesma sala que ele, a casa cai de vez. O César Cavalcante abre o picadeiro desfiando um currículo inflado do Tassos Licurgo. Doutorados, pós-doutorados, lógica, advocacia, títulos e mais títulos de fachada, tudo para tentar impressionar uma plateia anestesiada que se curva a diplomas, mas que na hora de abrir o texto sagrado não passa de pura farsa devocional. O Rodrigo Silva chega atrasado, preso no trânsito caótico da própria incompetência, e entra no debate repetindo o mesmo joguete de medo e pânico moral de sempre. Eles escolheram como espantalho da vez a teologia humanista e progressista, para assustar o rebanho com as velhas teorias da conspiração de direita. O Tassos Licurgo, em sua empáfia acadêmica, saca do bolso o modelo babilônico, uma analogia barata de sedução satânica para demonizar qualquer ação social, dizendo que o progressismo quer trocar a salvação da alma por uma cesta básica. Ele rotula a teologia da libertação e a missão integral como o câncer da igreja, demonizando Paulo Freire, Karl Marx e Charles Darwin em um delírio coletivo, como se a busca por justiça social fosse uma ladeira confortável direto para o inferno. O deboche é tamanho que eles choram pelo analfabetismo funcional do brasileiro. Mas são os primeiros a desativar os comentários da live para calar o público, porque o clero burguês morre de medo do pensamento crítico que eles mesmos minam. O Rodrigo Silva entra no coro atacando as teologias no genitivo e as igrejas midiáticas, usando o exemplo bizarro de uma drag queen ordenada em uma igreja presbiteriana americana, a velha tática jesuíta de pegar um caso isolado e bizarro para causar pânico moral, vendendo o susto da perversão mundana para depois cobrar o dízimo da proteção. Eles juram que o cristianismo genuíno é o ápice da formação educacional do homem, mas tremem de medo de um debate exegético puro, com os manuscritos na mesa. Tassos, Rodrigo e César são todos farinha do mesmo saco dessa burguesia da fé, que usa o microfone da rádio para manter o rebanho acuado, ignorante e submisso. Eles fogem do Sabino porque sabem que a exegese dele destrói esse teatro milenar, onde a caridade vira moeda de troca e o medo do inferno vira modelo de negócios. Isso sim é o retrato da covardia pastoral fantasiada de defesa da fé. Dá o like, se inscreve no canal e manda para quem ainda é seduzido por esse clero.